Olá, bem-vindo a mais uma aula. Vamos ver distância entre dois pontos. Tenho aqui duas situações. Essa primeira situação, vou calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. E essa distância caracteriza um segmento que é paralelo ao eixo X, o eixo das abscissas. Então, para calcular a distância entre esses dois pontos, que é justamente a medida do segmento AB, se calcula a partir do módulo da diferença abscissa de B menos abscissa de A. Tá? Então, o que caracteriza esse segmento sendo paralelo ao eixo X é possuir os pontos A e B possuir mesma ordenada. Tá? Então, isso me garante se tratar de um segmento que é paralelo ao eixo X, portanto, dessa maneira se calcula a medida desse segmento. Bom, desse jeito, eu calculo a distância entre dois pontos, não importando qual quadrante ele se encontra, seja no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante, no quarto quadrante, seja ele mais próximo ou mais distante do eixo X, sempre vou conseguir calcular dessa maneira a medida do segmento, desde que esse segmento seja um segmento paralelo ao eixo X. Essa segunda situação é uma situação onde a distância entre o ponto A e o ponto B é um segmento paralelo ao eixo Y. E desse modo, para calcular a medida desse segmento, que é a distância entre o ponto A e o ponto B, se calcula desse modo. O módulo da ordenada de B menos a ordenada de A. E desse jeito eu calculo a distância entre dois pontos, estando no primeiro quadrante, ou no segundo quadrante, ou no terceiro quadrante, não importa aonde estão os dois pontos, desde que eles estejam formando entre eles um segmento paralelo ao eixo Y. Aí eu vou conseguir calcular desse jeito, sempre. Uma situação que é marcante o cálculo da distância entre dois pontos é quando entre esses dois pontos, formam um segmento que se encontra inclinado em relação à horizontal. Olha só. Então, a distância entre o ponto A e B, né, é esse segmento. Olha lá. Veja bem, se eu fizer esse prolongamento aqui, ó, o encontro dessas projeções forma com a distância AB um triângulo retângulo, sendo justamente a distância AB a hipotenusa desse triângulo, triângulo retângulo. E aí, veja bem, essa distância caracteriza um segmento horizontal, paralelo ao eixo X, portanto. Né? Então, aqui é X de B menos X de A. Essa distância corresponde a essa situação. Aqui corresponde Y de B menos Y de A. E aqui é justamente a distância DAB. Ora, então, a distância de AB é a hipotenusa de um triângulo cujos catetos são x de A menos x de B menos x de A e y de B menos y de A. Aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar assim. A distância do ponto A ao ponto B ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, é igual a x de B
menos x de A ao quadrado, esse cateto aqui ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Esse cateto aqui elevado ao quadrado. E aí, a distância do ponto A ao ponto B é a raiz quadrada. Eu pego esse expoente, mando para depois da igualdade, ele vai como índice do radical. A raiz quadrada, eu não preciso colocar o 2 aqui, né? Então, vai ficar x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Pronto, essa é a base de cálculo para a distância entre dois pontos no plano, quando o segmento que liga esses dois pontos é inclinado em relação à horizontal. Agora nós vamos fazer um exercício de aplicação. Olha só. Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. Determine o perímetro desse triângulo. Então, nós vamos calcular o perímetro do triângulo. Então, olha só, é uma situação que é bem interessante a gente primeiro fazer o desenho. Veja bem. Sistema de eixo. Eixo X, eixo Y. E aí, olha só, os pontos 1 e 2. 2, 1 e 2. Então, aqui, ponto A. Segundo ponto, 1 e 4. Então, olha só, 3, 4. O ponto B e o ponto C. 4 e 4. Então, 2, 3, 4. O ponto está aqui. Então, ligando esses pontos, nós vamos formar um triângulo. Está aqui o triângulo. O triângulo retângulo aqui, ó, né? Veja, triângulo retângulo. Então, e a gente quer o perímetro desse triângulo. E aí, olha só, primeira situação, vamos calcular, esse aqui é o ponto A, né? Esse aqui é o ponto B e esse aqui é o ponto C. Vamos calcular o cateto AB. Então, o cateto AB, segmento AB, é justamente o módulo de 4, que é o Y de B, menos 2, que é o Y de A. Então, o segmento AB, ele é igual a 4 menos 2 é 2, o módulo de 2 é 2. Essa distância aqui é 2. Pronto, o cateto BC, né? Essa distância aqui. Então, o segmento BC é o módulo de 4 menos 1. É a abscissa de C menos a abscissa de B. Então, é 4 menos 1. Fechou aqui? Logo, o segmento BC é igual a 3. 4 menos 1, 3. O módulo de 3 é 3. Então, aqui é 3. E essa distância aqui? O segmento AC. Ora, o segmento AC
é justamente AC, a raiz quadrada de x de C, que é 4, menos x de A, que é 1, ao quadrado, mais y de C, que é 4, menos y de A, que é 2. AC é, portanto, a raiz quadrada de 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Mais 4 menos 2, 2. 2 ao quadrado, 4. Logo, AC será a raiz quadrada de 9 mais 4. 9 mais 4 é 13. Então, a raiz quadrada de 13. Olha aí. Então, para finalizar aqui, o perímetro, vou chamar de P, o perímetro é a soma. Aqui é raiz quadrada de 13. Então, o perímetro é 2 mais 3 mais raiz quadrada de 13. Logo, o perímetro será 5 mais raiz de 13. Este é o perímetro do triângulo. Vamos fazer mais um exemplo de aplicação. Olha só. Determinar no eixo das ordenadas o ponto P, cuja distância até o ponto A seja igual a 5 unidades. Ora, então, o ponto P é um ponto do eixo das ordenadas. Então, é 0 para a abscissa. Quando o ponto pertence a um dos eixos, o valor correspondente ao outro eixo é 0. É um ponto da ordenada, então o valor da abscissa é 0. Então, esse ponto é o ponto de coordenadas 0 e y. Ora, a distância desse ponto até o ponto A é 5. Ora, o que a gente sabe é que DAP é 5. Então, aplicando isso, temos o seguinte, que a raiz de abscissa de P menos a abscissa de A ao quadrado mais a ordenada de P menos a ordenada de A ao quadrado. Isso aqui é a distância do ponto A ao ponto P. Isso é igual a 5. Ora, então veja só. Vamos ter aqui raiz quadrada de 0 menos 4 é menos 4 ao quadrado, 16. Mas, isso aqui eu não mexo agora. Deixo assim. Isto é igual a 5. Uma equação irracional, né? Uma equaçãozinha irracional. Eu elevo o primeiro membro ao quadrado, porque o índice do radical é 2. Elevo obrigatoriamente o segundo membro também ao quadrado. Então, eu elimino aqui expoente pelo índice. O que me resta é 16 mais y menos 1 ao quadrado igual a 25. 5 ao quadrado é 25. Ora, então, y menos 1 ao quadrado é igual
a 25 menos 16. Ora, então, y menos 1 ao quadrado é igual a 9, né? 9. Y menos 1 é igual a mais ou menos a raiz de 9. Ora, y menos 1 é igual a mais ou menos 3. Raiz de 9 é 3. Logo, y será mais ou menos 3 mais 1. Y será... Usa primeiro o sinal de menos. É o y', né? Menos 3 mais 1 fica menos 2. Y, duas linhas, usa o sinal de mais. 4. Logo, o ponto P é o ponto 0 menos 2, ou o ponto P é o ponto 0 e 4. Então, duas possibilidades aí para o ponto P, para a ordenada do ponto P, de modo que a distância entre o ponto A e o ponto P seja de 5 unidades. Tá aí. É isso aí.